Esteve com os senhores Hugo Martins. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Na 99.9 o tema é frevo o ano todo. Das 2 da sexta-feira à madrugada da quarta-feira de cinzas, mais de 1000 frevos no ar. É frevo até quarta-feira, zoeira, ia, ia. Universitária FM, nossa rádio pública. A semana é de carnaval, frevo e folia. Por isso, o programa Fora da Curva dá uma parada e volta na segunda-feira, 6 de março, às 11h30, na Rádio Universitária 99.9 FM, a nossa rádio pública. Até lá! 240, 99.9 MHz, FM Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Jornalismo, crítica e diversidade. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Bom dia para você, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. Está começando mais uma edição do programa Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Meu nome é Bruno Nogueira, eu sou professor no Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco e eu estou aqui mais uma vez com os jornalistas Inácio França, da Marco Zero Conteúdo, e Laudenice Oliveira, do Centro Sabiá. Bom dia, pessoal. Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvintes das duas universitárias. Quem também está conosco hoje é o cientista político Manuel Moraes. Manuel é professor de Direitos Humanos na Uninassal e ex-integrante da Comissão Estadual da Verdade. Bom dia, Manuel. Bom dia, Bruno. Bom dia. É importante lembrar também que estamos ao vivo pelo Facebook. A transmissão é feita sempre pela página 99 Universitária, onde você pode também deixar comentários, compartilhar o programa com seus amigos. A gente já está aqui acompanhando as nossas redes para pegar suas perguntas também.
que vocês queiram mandar para o nosso debate. Vocês também podem entrar em contato pelo telefone, né? É só ligar aqui para a Universitária no número 3879-5549, né? Repetindo, 3879-5549. Mas vamos lá, né? Agora é oficial, o Galo já tá na rua, tá meio feio, o feio e meio, mas já tá na rua, o carnaval começa amanhã, mas já tem mais ou menos umas 2 semanas que Pernambuco tá vivendo esse clima de que talvez seja a nossa maior festa do ano, né? Mas dessa vez parece, pelo menos, que o carnaval também será um dos nossos maiores períodos de medo, né? O governador do estado, Paulo Câmara, em uma entrevista recente, ele chegou a afirmar que estamos numa situação desconfortável, mas os números eles mostram que é um pouco diferente disso, né? Só para contextualizar, foram 479 mortes registradas apenas no mês de janeiro e 148 estupros, ou seja, 15 pessoas foram assassinadas todos os dias, enquanto 5 mulheres foram estupradas todos os dias no estado, né? E esses são os números registrados oficialmente. Na prática, pode e deve estar tendo muito mais do que isso, né? Só para você que está ouvindo o nosso programa ter uma ideia, só no mês de janeiro foram 10.691 crimes violentos contra o patrimônio registrados. Crimes como roubo, sequestro, que deram esse nosso clima de pré-carnaval, né? Um período onde sair de casa se tornou uma preocupação e a diversão e a brincadeira têm gerado um estresse e um certo medo com a população, né? O Inácio, como é a sua leitura aí, a leitura da Marco Zero, em relação à cobertura que os jornais têm dado sobre o impacto que essa violência pode ter no nosso carnaval? Bruno, vou fazer uma comparação aqui para que o ouvinte da Universitária possa fazer uma imagem na sua cabeça. A impressão que nós temos é que havia um dique como aquele lá da cidade lá de Mariana, lá em Minas Gerais, e esse dique rompeu nos últimos dias. Esse dique era forjado, era construído pela política de comunicação do governo do estado e também da prefeitura. A política de comunicação, por comunicação, entenda as verbas de publicidade, a distribuição e o manejo dessas verbas de publicidade para manter o noticiário sob controle. Me parece que nos últimos dias o dique rompeu. Não tem manejo de verba de publicidade nenhum que segure os fatos que vieram, os que aconteceram, os que vieram à tona, né? Os que vieram à tona, os números dos homicídios, as estatísticas da violência que estava sendo mantida sob controle, aquela coisa do não se liberar todos os dias a informação e tal. E os fatos, o tal do tiroteio lá de Areias, e depois a ação repressiva, a ação totalmente desproporcional de uma polícia fora do controle lá contra os militantes do MTST lá na Agamenon. Isso aumenta, né? Isso, na nossa compreensão, aumentou esse clima esse ambiente e de insegurança e de medo. Então o dique rompeu, então os jornais já não podem controlar, apesar dos jornais tratarem de violência todos os dias, mas tratam de forma muito pontual, tratam com aquela leitura do sangue e tal, aquela coisa sensacionalista, mas não tratam da política de segurança. Eles tratam com o episódio da violência, mas não com a política de segurança. E esse dique rompeu nos últimos dias. Os jornais, os comentaristas de TV, os âncoras, os âncoras e as âncoras de televisão já se tornam menos inibidos na hora de cobrar do governo resultados mais eficientes do que o que são registrados. E os números da violência, eles de fato assustam, né? Entre os meses de janeiro e fevereiro, ou seja, em menos de 60 dias, nós tivemos 594 ônibus assaltados na região metropolitana. É engraçado que ontem teve um protesto dos motoristas e cobradores exigindo mais segurança, e durante o protesto um ônibus da linha Piedade da empresa Borborema também foi assaltado, né? E aí, com esse cenário, o medo ele acaba encontrando o seu maior aliado, que é a desinformação, né? Entre um áudio e outro que a gente recebe pelo celular e acaba compartilhando, uma coisa que era uma manifestação se transforma num tiroteio, né? Um protesto vira a notícia que vai ter uma greve, né? E muitas vezes a gente não se preocupa em checar, confirmar, questionar. Com isso, a população acaba ficando, de fato, um pouco mais assustada, né? Com a possibilidade de ficar com o nosso direito fundamental de ir e vir comprometido, né? Quem está aqui no estúdio com a gente para conversar sobre isso é o Manuel Moraes. O Manuel é sociólogo, cientista político, professor de Direitos Humanos na Uninasal. Bom dia, Manuel. Bom dia, Bruno. Bom dia, Inácio. Bom dia, Lau. Veja, eu queria, em primeiro lugar, dizer que nós estamos vivendo um golpe parlamentar, um processo de desestabilização política muito grande,
E isso naturalmente tem repercussões na vida política, na vida da segurança pública. Imaginar que você tira uma presidente eleita pelo voto, você desestrutura uma democracia e achar que a segurança pública não ia ter interferência disso é um pouco uma ilusão. Então a gente na verdade está vivendo, veja, sempre houve problemas de salarial, né, de certa forma, com os policiais. Mas por que a situação nossa hoje é tão grave? É porque existe uma quebra de hierarquia, há uma crise institucional. O modelo de polícia que nós temos vem da ditadura militar. Então, ponto de partida desse debate tem que ser a desmilitarização da polícia militar. Inclusive, eu acho que eles também concordam com isso, porque na medida que eles fazem manifestações, como eu vi, ninguém me contou, eu estava na Agamenon, na ponta da Agamenon, e eu vi aquele trio elétrico, as mulheres dos PMs falando o que estavam falando, do comando da PM e do secretário de Defesa Social, quer dizer, a quebra completa da hierarquia. E por que isso? Porque eles não podem ter sindicatos, eles têm associações, as associações para finalidades mais do ponto de vista lúdica, na verdade as associações deveriam ser um clube, não tem finalidade política, porque eles não podem, constitucionalmente não podem se manifestar politicamente, não podem ter greve, e na verdade já estamos talvez na 7ª edição de greve de PMs. Então na verdade a gente está vendo hoje, o ouvinte há de concordar, o fim de um modelo de segurança pública que tem sua raiz em um Estado autoritário. Ô Manuel, e você acha que é possível que parte desse medo e dos boatos sejam alimentados pelos próprios policiais interessados em pressionar o governo, nessa mudança de uma política de segurança pública? O carnaval em Pernambuco sempre foi uma disputa política. Desde que o carnaval é carnaval, a disputa pelo espaço público. Então, quem tem interesse de tirar o povo da rua? Quem tem interesse de privatizar o carnaval? Né? De resgatar o modelo de carnaval privado onde você paga para garantir segurança? Quem tem interesse? É o capital, não é a sociedade. A sociedade faz um carnaval maior do que o Estado. O carnaval vai acontecer, até porque do ponto de vista da justiça cidadã, do que a gente acredita em direitos humanos, o fenômeno da segurança pública é um fenômeno coletivo, não é um fenômeno do Estado. O Estado participa do processo de segurança pública. Essa é a matriz do que a gente dialogava com o Eduardo, chamado Pacto pela Vida. Né? A segurança pública é uma concertação em que a sociedade diz para o Estado, olha, nós queremos esse tipo de segurança pública. Na verdade, o pacto perdeu força na medida em que deixou de ouvir a sociedade civil, deixou de ouvir a sociedade. Então virou, na verdade, um instrumento das corporações. E aí a gente está vivendo essa guerra de força, né? E uma coisa que você falou que de fato é muito importante, se tem repetido bastante essa ideia de que o Pacto pela Vida esgotou-se, né? E aí seria mais uma reflexão mesmo. Você acha que o Pacto ele era mesmo uma solução para o nosso problema de violência, ou ele era apenas um paliativo que falhou na primeira crise, né? Como você falou, a gente já está na 7ª edição de... Não, veja, nós temos a primeira política pública de segurança pública no estado de Pernambuco, não é, que durante 7 anos tem números de registro de redução de violência. Então, na verdade, nós tínhamos uma experiência no estado de Pernambuco que era referência nacional, não é, e que está em crise. Não é? Por que está em crise? Porque não é só a crise da gestão da segurança. A segurança pública, na verdade, é também um instrumento político. É um processo de contrato social. Então, na medida que eu digo a você, como eu disse, que se tira uma presidente eleita, que se aposta num golpe parlamentar, se desestabiliza politicamente um Estado democrático de direito, você naturalmente tem consequências. E uma dessas consequências é a tentativa de desestabilização do próprio governo do Estado. O que a gente tem visto, as manifestações que pautam a segurança pública ultimamente, todas elas vão na lógica de que o governo é fraco e que precisa ser substituído. Ora, isso é a lógica golpista. O governo foi eleito, ele é constitucional, ele tem garantias para gerir a segurança pública, tem legitimidade. A Constituição não permite que a gente faça essa possibilidade de eu não gostei do governante, vou tirar. Ele não faz isso errado, agora a gente tira e bota outro. Não é assim. O processo é outro. O processo é de diálogo, é de construção. Se o salário não está compatível, né? Vamos negociar, vamos criar mecanismos de negociação, mas não tem sindicato porque não pode ter, percebe? Então, na ausência de um sindicalismo qualificado, não é, porque ter sindicato é qualificar a categoria. O fenômeno do sindicalismo, o fenômeno dos movimentos sociais qualifica a democracia. E é exatamente a visão distorcida dos movimentos sociais que fazem com que a polícia nossa seja mais preparada para reprimir manifestação política do que enfrentar o crime organizado da magnitude que a gente está enfrentando no estado de Pernambuco. Eu tenho uma pergunta, Manuel, que vem exatamente
que dialoga exatamente com essa sua última afirmação aí. No mesmo dia em que o crime organizado protagonizou um assalto espetacular no bairro de Areias, na Zona Oeste, e a partir da madrugada os vídeos com as metralhadoras, com os tiros, com a troca de tiros também espetacular, né? Quase cena de guerra, cena de filme de SWAT. 12 horas depois, outros vídeos começaram a circular na cidade, que era de policiais entrincheirados, escondidos atrás de árvores, fazendo disparos e se escondendo atrás de viaturas e tal, contra militantes do movimento do Sem Teto, que tinham acabado de ocupar a sede lá da SEAB, da antiga Coab. Esse tipo de ação repressiva, essa forma da polícia estar na rua sem controle, dando tiro em militante, não aumenta a sensação de insegurança e de medo? Não tenha dúvida. Veja, na verdade, não só foram os movimentos sociais afetados ali. Um jornalista também que estava cumprindo a manifestação, ele foi detido, foi retirado o chip da câmera dele, não é? E foi apagado, né? Então isso é muito grave, né? O profissional da comunicação no seu exercício, ele tem que ser protegido pela polícia, ele não pode ser ameaçado pela polícia. Então ali foi um ato desproporcional, foi tão desproporcional que na audiência de custódia, um dia depois, o juiz liberou todos os presos. Veja, transformando inclusive aquele ato de ilegalidade, juridicamente falando. Então a gente está diante de uma situação muito grave. É aquilo que eu dizia. A gente está num período muito difícil porque a gente está vivendo um Estado, de certa forma, um Estado em crise democrática. Né? Um Estado, um governo que não tem legitimidade popular. Né? Um governo, inclusive, que pauta mudanças estruturais sem menor apoio social. Não é? Então isso cria um campo de conflito social muito grande. Então, na verdade, o que a gente tem é essa contradição que você viu. O Estado ele é eficiente, não é? E as polícias, em tese, demonstram uma força muito maior para reprimir a sociedade civil na sua luta por direitos básicos, não é? E mostra uma certa incapacidade de reagir a esse típico crime que hoje não... Aquilo que aconteceu em Areias, você sabe, você tem coberto isso, a imprensa tem noticiado, acontece já há mais de 2 anos no estado inteiro. Tem municípios do estado de Pernambuco que não tem banco funcionando. Inclusive o estado, o PROCON, determinou alguns bancos que se não abrissem tem multa de 100 mil por dia, etc e tal. Mas por que os bancos não estão abrindo? Porque o estado não oferece condições mínimas desses bancos funcionarem e não terem suas agências explodidas, não terem a população vulnerabilizada. Então a gente está diante, o que eu dizia no início, do fim de um modelo. A gente precisa, de fato, e aí nesse caso, Eduardo tinha, eu acho, um feeling muito importante, né? Como governador, ele assumiu a responsabilidade de comandar a segurança pública. Isso é um crédito que ele tem. E naquele momento, ele não só conduziu o processo de discussão da segurança pública na condição de governador, como ele tentou e fez muito bem uma costura política, porque, como eu dizia no início, a questão de segurança pública é um direito. Ele não pode ser tratado como uma administração de um shopping center. Tipo assim, eu abro tal hora, fecho tal hora. Não é só uma questão de gestor, é uma questão de política pública. Então exige controle social, exige atividade, diálogo com a imprensa, diálogo com... Veja, esse diálogo ele tem que ser dentro de um planejamento. E esse planejamento, esse macro planejamento, ele era o Pacto pela Vida. Então no Pacto pela Vida nós temos metas não só de diminuição do CVLI, que é crimes letais violentos, né? Mas também de ampliação de escolas, né? De costura com a saúde pública, de ampliação do Estado, da presença do Estado na sociedade. Agora, nunca esquecendo que a nossa paradigma é da defesa social, ou significa dizer que a sociedade é que faz segurança. O Estado acompanha, contribui, porque se a gente pensar diferente, a gente vai ter a ideia de que o Estado é um pai que nos fornece a segurança. Isso é o pior dos mundos, porque a gente não sai mais na rua, e eu acho que é isso que se quer. Se quer criar uma sociedade, e por isso o programa foi muito feliz quando escolheu a ideia do medo, porque para Hannah Arendt, o medo é o primeiro elemento de um Estado autoritário. Né? Cessear a fala, cessear a vontade política, tirar das pessoas o protagonismo. Né? E o carnaval é o contrário disso. O carnaval é a festa da manifestação política do povo. Você vai em Olinda, você vai ver a crítica social, você vai ver os personagens políticos sendo expostos, a contradição política sendo colocada, né, na cena do carnaval. Então o carnaval nosso, ele sempre teve
essa tensão de classe social, né? Um tipo de carnaval da elite, né? Que impunha um modelo, né? O curso, aqueles carnavais de clubes e fechados, e o carnaval que rompe, né, digamos assim, a perseguição étnica, né? Por exemplo, você veja que os candomblés eram proibidos, né, uma repressão terrível, e eles passaram a se organizar como clubes carnavalescos. Né? Então a resistência do carnaval passa por uma resistência religiosa contra a intolerância, passa por uma resistência política, né, dos grupos mais organizados da classe trabalhadora, os cavoeiros, né, o Clube das Pais é um exemplo disso. Então o carnaval em Pernambuco sempre foi uma disputa pelo espaço público, que é a rua. E eu acho que esse carnaval não vai ser diferente. Agora quem vai ganhar é o povo, porque vai ocupar e vai fazer a diferença da sociedade. Por falar em fazer a diferença, a gente recebeu uma mensagem aqui que vale a pena replicar, da Camila Fernandes, lembrando que as mulheres estão organizadas para se proteger e registrar as denúncias que essa mesma polícia ausente e que ameaça tantas vezes se recusar a ver, né? Ela está indicando um site que é o www.aconteceunocarnaval.meurrecife.org.br. aconteceunocarnaval.meurrecife.org.br, né? Um espaço que estão criando para registrar assédio e... Essa fala da nossa ouvinte é importante, Bruno, porque você veja toda uma cultura que foi feita contra a Dilma, né? Todo um discurso de agressão à presidente da República eleita, inclusive afetando a sua indignidade, a sua imagem, né? Como mulher. Isso. Essa violência misógina, ela também se espalhou. Essa cultura de violência está posta na sociedade de uma forma desproporcional. Então, eu ouvi ultimamente áudios, né, de policiais disfarçados, colocando máscaras e tudo, em que fazem falas muito agressivas contra o governador. Então, é aquilo que eu digo, quem aposta no modelo de política acaba tendo reflexo disso, né? Então, essa violência, essa cultura de violência que está colocada na sociedade, ela se expressa também no carnaval. Há uma relação bem clara entre o programa de hoje e o tema do programa de quarta-feira, que é sobre a privatização dos espaços públicos no carnaval. Eu tenho ouvido de muita gente com quem eu brinco na rua, eu vou pro Galo na madrugada e fico na rua, fico no chão, mas eu tenho ouvido muita gente que brinca na rua comigo, que pela primeira vez vai pro camarote, ou gente que que a primeira vez, quando eu falei que eu vou pra rua, vou pro Galo, gente que me mandou, não, Renato, pense duas vezes e tal, olha, esse não vai ser difícil. E me parece que é um negócio bom para quem está vendendo camarote, a violência, né? Pois é, exatamente, ou seja, essa ideia do medo, ela produz um reflexo econômico importante para quem vende o carnaval, né? Esse modelo de carnaval comercial, ele é importante, você estabelecer a ideia de que a segurança vai ser no privado, não vai ser na rua. E com isso você tira o protagonismo da sociedade na rua. Então, essa ideia de camarote é exatamente essa expressão, né? De classe, né? Então, quem está acima de você, muitas vezes quem está no camarote nem gosta de carnaval, mas pasme, está ali porque vai estar na foto, vai estar perto de pessoas importantes. Não gosta de carnaval e muito menos de povo, né? Isso aí sem dúvida, né? Só rapidinho, uma ouvinte aqui, ela pediu pra gente repetir o endereço do site que a gente indicou agora, que é para registro de violência contra a mulher, aconteceunocarnaval.meurrecife.org.br, atendendo aí o pedido da Cláudia Costa. Laudenice do Sabiá não está na mesa, mas está na técnica ali, está lá no computador e está trazendo algumas perguntas aqui. Ela trouxe um comentário da Ide Gugel, a nossa entrevistada de sexta-feira. A doutora Ide, ela pergunta para Manuel Moraes se ainda há pacto pela vida e faz um comentário que parece que pela vida, não. A gente usa o nome porque o nome marca, né, que demarca como o Estado trata a política de segurança pública. Mas nós fizemos aqui no Estado a primeira Conferência Estadual de Segurança Pública. Ela marcou, ao meu ver, uma proposta importante, mas ela apontava alguns caminhos. Um deles era a criação do Conselho Estadual de Segurança Pública. Isso nunca saiu do papel. Então, na verdade, o Pacto pela Vida foi sendo, digamos, ocupado pelas corporações. As corporações entenderam o instrumento que tinham de dialogar direto com o governador. Na verdade, isso é um instrumento importantíssimo. E na medida que os outros governantes que foram substituindo, não é, o governante que criou o pacto não teve essa mesma sensibilidade, né, de entender a costura política que o pacto representava e que a política de segurança pública ele representa, então a política virou muito mais instrumental. Aliás, tudo no Brasil
parte muito para essa lógica instrumental, né? Você aparentemente tem uma política de direitos humanos, mas na verdade você está suprimindo direitos, né? Você diz para a TV e para a mídia que nós estamos avançando em garantias, né? Como por exemplo o direito à previdência, mas você tira as condições da pessoa se aposentar. Então o Brasil tem muito essa coisa da retórica, né? E a gente está conversando aqui sobre essa ideia de modelo, né? Modelo de segurança, só para lembrar uma das ações que o governo do estado se comprometeu em fazer para dar conta desse medo que a gente tem vivido desse carnaval que começa hoje, né? É um aumento do contingente, né? Ontem foi anunciado que cerca de 800 policiais aposentados, eles foram convocados a voltar a trabalhar para reforçar a segurança no carnaval. Manuel, você acha que esse aumento do contingente ele pode dar conta do problema da insegurança de uma perspectiva talvez mais política e menos... Eu acho que é uma medida necessária que o governo encontrou diante dessa operação padrão, né, que está sendo anunciado pelos segmentos organizados da polícia. Mas eu repito, isso na verdade não dá conta da necessidade porque acabou o modelo. Eu acho que a gente precisa reconhecer, o Estado também, a sociedade brasileira precisa sentar e dizer, olha, vamos desmilitarizar a polícia, vamos criar uma polícia que pode ser até fardada, como é, por exemplo, a Polícia Federal Rodoviária. Ela é uma polícia civil fardada, né? Mas ela tem carreira única, né? Porque a Polícia Federal Rodoviária tem uma estrutura muito mais harmonizada do ponto de vista da sua compreensão do profissional da segurança pública do que é um profissional nosso da corporação da Polícia Militar, por exemplo. Porque ele se vê antes um militar policial e não um policial militar. Isso muda muito a relação com a sociedade civil, porque ele não entende os fenômenos sociais, ele se coloca, digamos assim, como aquele que tem uma autoridade, né, de demarcar um campo do Estado que muitas vezes ele não se identifica com aquela própria luta. Muitos desses policiais que reprimiram esses movimentos sociais têm familiares sem teto, mas ele não reconhece naquela luta um direito, inclusive para ele, né? É muito difícil, porque ele não é chamado a ser um protagonista, ele é chamado a ser um instrumento. Isso é muito ruim para a gente enquanto democracia. Eu acho que, inclusive, esse tema da desmilitarização da polícia podia ser um tema inteiro aqui de um Fora da Curva, explicar isso, destrinchar isso. Menor dúvida. Já fica o convite. Eu até me pergunto por que a carreira única tem a ver com isso, né? Por que a carreira única tem a ver com a segurança? Isso é porque você modifica as faixas salariais, que é o grande problema que o Estado está enfrentando. Quando você aumenta, digamos, R$1, estou exagerando, você aumenta R$1 do salário, né? Você primeiro aumenta do coronel. Isso não é efeito cascata, né? Mas para o soldado é muito pouco, para o coronel vai ser muito maior. Tipo assim, R$1 em um soldado, a proporção seria, não sei dizer especificamente, que eu não sou da área administrativa. Isso é na PM hoje em dia. Na PM hoje em dia. Então, na verdade, você aumenta. Não é assim. Não, lá é carreira única. Então, a proporcionalidade é diferente. Aqui não. Aqui você aumenta R$1 no policial, vai ter o impacto é 200 no salário do coronel. Mas quem é que está na rua? É o coronel ou o policial? Então, por isso que os soldados, os sargentos foram para as rádios, foram para as imprentas dizer, esse aumento é uma farsa, isso não está sendo feito, isso não vai se beneficiar para o soldado, porque de fato o impacto desse tipo de proposta que foi implementada pelo governo repercute na cúpula da segurança, né? Eu vou agradecer a Marília Gomes aqui, nosso ouvinte, que mandou uma pergunta. A gente não vai ter tempo de falar dela no ar, mas a gente grava aqui com o Manuel e coloca na internet depois, porque infelizmente o nosso tempo já está chegando ao fim. Manuel, eu queria agradecer pela sua participação. Muito obrigado, Bruno, Ivan. Teve mais algum comentário específico à segurança no carnaval que queira deixar para os nossos ouvintes? Queria dizer que o povo vai fazer um carnaval maravilhoso, como sempre fez, demarcando, ocupando a rua e mostrando que Pernambuco, mais do que nunca, é um estado que luta por democracia, inclusive no carnaval. Tá. O Fora da Curva queria alertar o ouvinte, né, que você também pode fazer sua parte para garantir um carnaval um pouco mais tranquilo, né? Principalmente evitar compartilhar informação que você não tem certeza da fonte. Às vezes a gente recebe aquele áudio no WhatsApp e fica na tentação de espalhar logo para todo mundo que está tendo um arrastão, que está tendo troca de tiro, né, que está tendo assalto, etc. E muitas vezes esses áudios eles são gravados e espalhados de má fé, né? Antes de causar esse alarde, né, uma recomendação que a gente dá, antes de causar o alarde com os amigos e com familiares, é encaminhar essa denúncia para a polícia que possa apurar, né? E o mesmo recado serve inclusive para os colegas da imprensa, né? Que
tenham cuidado para não reproduzir esse material sem antes ir para a rua, checar as informações, né, ver se de fato procede, porque eu acho que é um dos maiores maus que a gente tem hoje com o medo, né, essa desinformação que se viraliza e se espalha pela internet, né? O programa Fora da Curva, ele volta agora só depois do Carnaval, no dia 7, dia 6 de março. No dia 6 de março. Mas até lá você pode continuar ouvindo nosso conteúdo, tudo que a gente já tem discutido até aqui agora tá nas nossas redes sociais. Basta seguir nossa página lá no programa Fora da Curva, né? Tudo junto no Facebook, facebook.com/programa Fora da Curva. Lá tem nossos links para SoundCloud, para YouTube, tem o arquivo das nossas transmissões ao vivo que tem acontecido aqui no Facebook também. Lembrando que você pode entrar em contato com nossa equipe pelo e-mail programaforadacurva@gmail.com, né? programaforadacurva@gmail.com. Você pode mandar sugestões, críticas, comentários, né? E aí, o programa hoje teve a apresentação minha, Bruno Nogueira, professor do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco, e teve uma produção conjunta também de Inácio França, que quer mandar uma despedida aqui. Vamos ocupar a rua, como diz Manoel Moraes, vamos ocupar a rua com alegria. Queria agradecer, essa equipe volta no dia 10, né? Isso. Na sexta-feira, dia 10. Queria mandar um abraço para duas pessoas que estão nos ouvindo, que é o Jomar Rocha, lá da Receita Federal, lá do aeroporto, deve estar de plantão agora, e o Constantino Barbosa, que todo mundo lá na Venda Beberibe conhece pelo apelido de Coyote. Eles estão nos ouvindo, um abraço para eles. Eu queria, Bruno, também, então, já que eu posso mandar um abraço para meu filho Francisco Moraes, que deve estar nos ouvindo, e minha esposa Petra, que também estão lá em casa ouvindo o programa. Obrigado. O programa também teve a produção de Laudenice Oliveira, do Centro Sabiá, e trabalhos técnicos de Marco Antônio, da Rádio Universitária. O Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, com apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Rádio e TV Universitária, fruto de uma parceria com a Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá, Coletivo Terral e Mirim Brasil. Um bom fim de semana, um ótimo carnaval para todos e para todas, e até a nossa volta. Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 11h59.